Rapaz, veja a situação que o Ademir, da Brasília Teimosa, ali no Pina, mandou aqui para mim. Ele diz que tem dores no ombro do lado direito. Aí já começou a pesquisar e tal. Ele acha que é por conta da má postura quando ele pilota a moto. A má postura. Ele quer saber, né, o que pode fazer para melhorar isso. Você vê, essa situação assim, da má postura é o que antigamente o pessoal chamava de mau jeito, né? Fica de uma maneira errada, né? Ó, a pessoa sentada, e na moto, imagina, ainda tem a trepidação da moto. Pois bem, a fisioterapeuta Marcela Ferreira respondeu para ele. Inicialmente, a gente deve começar explicando que cada pessoa tem a sua própria postura ideal. Normalmente, a postura ideal, a gente imagina que é aquela coluna em que a pessoa é completamente reta. A coluna é completamente reta. E não é assim. Cada pessoa tem um corpo diferente e o corpo se adapta para a sua própria postura ideal daquele corpo, certo? Sendo que dentro de cada pessoa, além da postura ideal, existem vícios de postura. E esses vícios de postura, esses sim, é que podem estar gerando no futuro alguma dor. Então, o ideal é você procurar algum fisioterapeuta, algum profissional da área, pedir para ele fazer uma avaliação da sua postura e aí, através disso, ele identificar qual é a sua postura ideal e quais são os seus vícios de postura para corrigir esse vício de postura para o alívio da sua dor. Até porque dor no ombro, doutora, ninguém merece, viu? Não é brincadeira, não. Não é não? O cara não consegue dormir, né? Tá? Se você tiver alguma pergunta, pode mandar aqui para o WhatsApp, a gente procura o especialista, seja advogado, seja médico, a gente vai atrás de uma resposta para você, tá? Olha, deixa eu falar aqui sobre uma doença que causa manchas vermelhas, ressecadas na pele, coceira, queimação e dor. Né? E muita gente não identifica assim de pronto, tá? Nós estamos falando da psoríase, que de acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, afeta muita gente aqui no Brasil. Cerca de 5 milhões de pessoas são afetadas por esse problema. A dermatologista Ana Cristina França está conosco para tirar algumas dúvidas. Doutora Cristina França, boa tarde. Boa tarde, Carlinô. É um prazer estar aqui novamente com vocês. E agora em emissora nova, né? Meus parabéns. Obrigado, doutora Ana. Olha, a pessoa, né, eu estava dizendo aqui, às vezes a pessoa tem a psoríase e nem sabe, porque ela não é assim todo dia. De vez em quando é que ela se manifesta, não é verdade? É perfeito. A psoríase é uma doença crônica, inflamatória e que muitas vezes ela é em ciclo. Né? Tem época que está sem lesão nenhuma e aí basta se estressar, né? Basta ter algum fator externo, que são os gatilhos, para que essas lesões apareçam. Então, é uma doença que ela tem controle, tem tratamento, mas não tem cura. E como você bem falou, Cardinô, muita gente nem sabe que tem psoríase. E por que é importante que a gente saiba, né, do diagnóstico de psoríase? Porque nem sempre a psoríase é uma doença só da pele. A psoríase pode afetar também a articulação, pode estar associada com diabetes, com obesidade, com depressão. Então, é importante que seja dado o diagnóstico correto, é importante que a gente faça a condução do caso de forma correta e é importante que o paciente saiba dessas outras associações. No caso, ele está mostrando algumas situações aqui que são reais, né, da psoríase. Mas às vezes é menor, às vezes é maior, né? Para distinguir a psoríase de um outro tipo de coceira, uma alergia, por exemplo, como é que a pessoa faz? É importantíssima essa sua pergunta, bem inteligente, bem interessante, porque a psoríase, o diagnóstico diferencial se dá com muitas doenças. Por exemplo, você tem uma ideia, tem psoríase que dá na região inguinal, na região axilar, que parece com fungo. Então, é o olhar do dermatologista. A gente é treinado para, clinicamente, a gente olhar uma lesão e fechar um diagnóstico. Porque ela tem algumas características que são muito específicas. Por exemplo, é uma mancha, é uma placa avermelhada, com essa descamação, que ela é meio, não sei se você consegue observar, ela é meio branca, ela é meio, tá vendo, bem característica. Acinzentada. Então, o médico dermatologista, o treinamento nosso é exatamente para olhar a lesão elementar, né, olhar o paciente e dar um diagnóstico. Muitas vezes a gente
fica em dúvida, né? Será que é uma psoríase? Será que é uma outra doença, por exemplo, uma candidíase, se for em região, né, inguinal, então pode ser que seja preciso pedir exame, pedir até biópsia de pele. Biópsia é quando a gente tira um pedacinho da pele para que a gente analise profundamente, né, e consiga definir o diagnóstico. Então, na maioria das vezes, o diagnóstico é muito simples, é clínico, pela localização, característica das lesões, por essa característica de ser recidivante também. Por exemplo, eu estava com o cotovelo, né, machucado, daqui a pouco de novo, então ele vai ficar indo e voltando, e voltando. As doenças bacterianas, virais, fúngicas, elas tratam, elas não tendem a ficar recidivando, né, e o olhar atento do dermatologista e o olhar clínico do médico especialista. A outra situação que eu gostaria de perguntar, até por conta da questão da discriminação, né? Porque eu estou mostrando algumas imagens aqui que são imagens reais, principalmente quando a pessoa está na crise, é um problemão, né? Você olha e fala, epa, o que está havendo com esse rapaz, com esse cidadão, com essa criança? É contagiosa, doutora Ana? Não é contagiosa. A psoríase não tem nenhuma forma de contágio nas lesões. Você pode tocar, se abraçar, beijar, não pega. A psoríase é uma doença que não tem nenhuma relação com bactéria, com fungo, com nada. É uma doença inflamatória do próprio corpo, né, de quem tem. Então, não pega, não passa. E é importante que a gente fale isso, porque tem tantas doenças dermatológicas que estigmatizam, né, principalmente hoje, na época que a gente está se mostrando mais das redes sociais, né? É importante que a gente entenda que essas doenças, elas não passam de uma pessoa para outra. E aí você pode dizer, sim, mas na família, porque é uma doença de transmissão genética, né? 30% a 40% das pessoas que têm um parente de primeiro grau com psoríase, mas não é contagiosa. Doutora Ana França, muito obrigado, viu? Grato pela entrevista. Eu que agradeço e estou sempre à disposição de vocês. Espero ter ajudado.